De volta, aluno, com nossa aula aí sobre o Microsoft Windows 10, o mais novo sistema operacional da Microsoft, sempre recebendo atualizações, então por isso que é bom a gente sempre estar aí atentos ao que pode estar acontecendo com o sistema, perfeito? Vamos entrar agora nas próximas ferramentas, que hoje a Microsoft está chamando de Windows Tools, ou seja, Windows Ferramentas, mas também eram chamadas de ferramentas administrativas, ferramentas que têm aí a função de dar manutenção preventiva ou manutenção corretiva ao sistema operacional. Porém, agora na atualização mais recente, ficou um pouco estranho que nesse Windows Tools ele colocou uma série de outras ferramentas no mesmo ambiente. Então é aquilo que eu sempre venho falando, você tem vários caminhos para se chegar sempre ao mesmo lugar. Olha que interessante, joga na tela por favor, tá aí, essa é a tela, você acha lá em painel de controle que a gente já vai estudar, Windows Tools, ou seja, as ferramentas do Windows, e pode observar que tem coisas aqui que não é muito a ver com o que era antigamente. Por exemplo, o Internet Explorer, né? Até então ele ainda persiste no Windows. Ele entra aí. Olha aí o prompt de comando, nós já estudamos, o PowerShell, o bloco de notas. Então é uma pasta que meio que mistura os acessórios tradicionais do sistema com as ferramentas de sistema que a gente chamava de ferramentas administrativas. Bem, quais são as que eu quero aí comentar com você que podem ser temas de prova? Saiba que o Windows tem um agendador de tarefas para você poder agendar o horário e o dia que essas ferramentas podem ser executadas. E eu tenho um destaque aqui para duas. Ó. A primeira, a limpeza de disco, que o próprio nome já diz, né, aluno? É uma ferramenta aí que você pode configurá-la para varrer todo o seu disco atrás de arquivos inúteis. Arquivos inúteis para quem? Tanto para você como para o seu sistema operacional, como arquivos temporários, arquivos de instalações que foram gerados só naquele momento da instalação e não servem mais para nada, arquivos aí do sistema também, tá? Do próprio Windows que ele acha desnecessário, arquivos da lixeira, tá? E arquivos que você não usa há algum tempo. Então o que ele vai fazer? Ele vai reunir todos esses arquivos e te mostrar, fala, ó, eu tenho isso aqui para você, ó. Tem 1 GB aí de arquivo desnecessário. Deseja excluir? Se você der um OK, bacana, a ferramenta fará a exclusão aí para você. Perfeito? Então joga lá. E temos também aqui, ó, o famoso desfragmentar e otimizar unidade, que era o famoso desfragmentador de disco. Lembra dele? O famoso defrag também que o pessoal chamava aí nas versões mais antigas do Windows. Então é o seguinte, o que é fragmentar, aluno? Fragmentar é espalhar, certo? É dividir, é bagunçar. Então na medida que você vai utilizando um computador, você vai apagando, você vai editando arquivos, o que acontece? Os arquivos vão se espalhando na sua máquina, porque você lembra no início da aula que nós falamos sobre uma tabela chamada NTFS, Nova Tecnologia de Sistema de Arquivos, que era uma tabela constituída por bloquinhos, que são os clusters. Então, na medida que você vai salvando os arquivos, eles vão sendo armazenados, pedaços, nesses clusters. Tem, por exemplo, arquivo que pode ocupar 3 clusters, 4 clusters, 20 clusters, depende do tamanho do arquivo. E quando você edita esse arquivo, ele pode ser armazenado, a edição, o aumento, num cluster lá para frente, porque você já fez um monte de coisa até lá. Então, o seu sistema tende o quê? A ficar todo o quê? Espalhado, todo fragmentado. Então, ainda mais você usar disco rígido, que é o que acontece a desfragmentação, seu sistema fica lento. Então, quando você pedir para abrir um arquivo, ele vai ter que procurar os pedaços do arquivo para poder indexar e abrir para você. O desfragmentador tem a função de fazer o quê? Tornar isso organizado. Ele organiza os clusters, tudo bem, numa organização contínua, deixando os pedaços do mesmo arquivo juntos, deixando os espaços vazios para o final. Então, quando você pedir para abrir um arquivo, obviamente ele vai abrir mais rápido, porque está organizado, tá? É uma ferramenta que tende a sair de linha com o tempo, por quê? Porque o SSD veio para ficar, que é o substituto do HD, né? O SSD trabalha com um sistema aí de leitura eletrônica, pulso elétrico. E você não desfragmenta SSD. É utilizado apenas nos HDs, discos rígidos. Perfeito? Então volta para a tela. Então tá aí, são as duas ferramentas muito importantes que nós temos
esse Windows Tools aí, juntamente com outros atalhos, como eu já coloquei para você aqui. Então vamos aí a algumas questões. Olha a questão número 29, ó. O TeamView, esse você conhece? O aplicativo nativo mais conhecido do Windows 10, ó. Tem como principal função desfragmentar as unidades de disco do computador. Bem, você já sabe que isso aí vai estar errado, porque não é TeamView, é o desfragmentador, é o defrag, é o otimizador de disco. Professor, que diabo é isso? O que é o TeamView? Eu não sei o que é não, professor. Aluno, o TeamView não é nem um programa nativo do Windows. O Windows até tem um programa nativo similar, mas o TeamView não é do Windows. TeamView é um programa de acesso remoto. O que é um acesso remoto? É um acesso à distância. Até vem nos editais lá, conceito de acesso à distância. É isso. O TeamView é um programa que permite que eu, Fabrício, consigo acessar o seu computador aí. Você me dá um número que o TeamView gera, eu coloco aqui, bate na sua porta, você autoriza, eu entro e consigo mexer no seu computador à distância. Perfeito? Mas não faz parte aí do rol dos programas do Windows, tá bom? Então joga lá. Apesar que o Windows tem, eu vou mostrar para você depois o programa do Windows que faz algo parecido. Olha aí a 30. O desfragmentador de disco é uma ferramenta presente no Windows 7 e Windows 10. Perfeito. Que permite, tá vendo, ó, analisar o status e desfragmentar a unidade de disco rígido, tornando o computador mais rápido e eficiente. Sobre a fragmentação, então é o contrário, aí sobre bagunçar o disco, analise as seguintes afirmações. Em um disco fragmentado, ou seja, um disco bagunçado, é comum que os arquivos sejam salvos em vários pedaços e locais do disco rígido. É ou não é isso aí? Com certeza, é assim. Se está fragmentado é porque está desorganizado. Então, se a 1 está certa, aluno, eliminamos só a letra B, né? Até o momento, só a B que está descartada. Vamos a 2. O sistema operacional leva mais tempo para ler um arquivo fragmentado, pois são necessárias várias leituras para localizar as partes do arquivo. Pô, essa aí tem tudo a ver com a 1, não tem? A parte está fragmentada, está bagunçado. Então a 2 está certa, todas aí possuem a 2, hein? Então ela tem que estar certa. 3. O processo de localizar e consolidar arquivos fragmentados é chamado de desfragmentação, ou seja, quando você organiza aquilo que está bagunçado, você desfragmenta, perfeito? Perfeito, questão correta. Então, se a 3 está correta, eliminamos a letra A. Estamos ainda com a C, com a D e com a E. 4. No Windows, remoção e alteração de arquivos tendem a gerar o quê? A fragmentação, a bagunça. Tendem ou não tendem? Sim, porque você vai apagando, você vai alterando, você vai tendo uma bagunça lá no disco, como eu expliquei. Então, a 4 estando certa, ó, já eliminamos a letra C. Então, ainda tem a D e a E para matar aí, ó. O processo de desfragmentação, aluno, ele é recomendado para HDs, ó, Hard Disk Drive. Perfeito. Ele não é recomendado para SSD, que são os drives de estados sólidos. Então, todas estão corretas. Pode marcar comigo aí a letra E que você ganhou a questão. Perfeitinho? Boa. Temos mais uma, questão 31. Olha lá. No Windows 10, o aplicativo limpeza de disco tem a função de excluir diversos tipos de arquivos para liberar espaço em uma determinada unidade de disco. Perfeito, né? No entanto, ó, arquivos do sistema não podem ser removidos, apenas arquivos temporários. Eita, examinador. Aí você vacilou, porque arquivos de sistema podem sim ser removidos. Então, torna o item o quê? Errado. Perfeitinho? Entendido sobre isso? Então vamos seguir. Próxima ferramenta aí, aluno. Vamos falar do gerenciador de tarefas. Esse eu tenho quase certeza que você conhece. É simplesmente uma ferramenta do Windows que monitora aí o nosso computador em tempo real, mostrando aquilo que está sendo executado, quem está logado no sistema. Porque você sabia que
Nem tudo que está sendo executado no Windows você está vendo aí na tela do seu computador? Muita coisa é executada em background, segundo plano, que nós chamamos aí os famosos processos do sistema. Então, às vezes, você até fecha um programa, mas algum processo ali fica sendo executado em background. Então, você pode o quê? Pelo gerenciador de tarefas, visualizar o que está acontecendo na sua máquina em tempo real. Olha lá, quando eu abro o gerenciador de tarefas, ó, toma cuidado que são várias guias. Ó. Você tem a guia dos processos, como eu disse, ó, todos os processos que estão sendo executados em tempo real. Inclusive ele mostra consumo ó, do processador, da memória, do disco, da rede, tá vendo aí? Aí eu tenho uma guia chamada desempenho, uma guia do histórico de aplicativos, uma guia dos programas que abrem quando eu inicializo o computador, os usuários, detalhes e serviços. São as guias que estão disponíveis. Se algum desses processos estiver, por exemplo, travando o computador, eu posso selecionar o processo e ó, pedir para finalizar a tarefa. Então ele é muito usado para desbloquear ou destravar o sistema travou, aí o pessoal pede para entrar no gerenciador de tarefas. Porém, tem uma pegadinha aí recente que é o seguinte, como é que a gente falava? Ah, pressiona Ctrl Alt Del, travou da Ctrl Alt Del. Porém, aluno, toma cuidado que no Windows 10, quando você pressiona Ctrl Alt Del, você não acessa diretamente o gerenciador de tarefas, tá? Você acessa uma tela, tá vendo? Onde você tem a opção de bloquear o computador, trocar o usuário, sair ou entrar no gerenciador de tarefas. Então, ó, Ctrl Alt Del é a maneira de acessar o gerenciador indiretamente. Para acessar diretamente, abrir ele de cara, a tecla agora é essa aqui, ó, Ctrl Shift ESC. Então, toma muito cuidado com esse tipo de pegadinha de prova. Perfeitinho? Entendidos? Então vamos para 32, olha lá. Informações acerca do uso da memória e do uso de quem? Da CPU, podem ser obtidas por meio do gerenciador de tarefas do Windows 10. E aí? Eu posso ter informações sobre uso de memória da CPU por meio do gerenciador de tarefas do Windows? Com certeza. É para isso aí mesmo que ele é utilizado. Bacaninha, tá aprendendo com nossa aula de Windows 10? Então vamos para mais uma, ó, 33. Infelizmente, por vezes, ocorre o sistema operacional aparentar ou até mesmo que atingir um estado de travamento, devido, em geral, à sobrecarga do hardware ou inconsistência de algum processo em execução. No Windows 10, como é possível acessar o gerenciador de tarefas para verificar os processos em execução e eventualmente encerrá-los? E aí? Então, como é possível ter o acesso a esse carinha aí? Vamos lá? Letra A, pressione o botão desligar durante 3 segundos. Essa mágica eu não conheço. Elimina. Letra B, pressione as teclas de atalho Ctrl Shift ESC. Bonito, não tá? Letra B. C, clique com o botão principal. O que é o botão principal? O botão esquerdo do mouse, tá? No menu iniciar, não é isso? Em seguida, selecione a aba Programas. E, por fim, Tarefas do Windows. Não tem isso. E letra D, arraste o ponteiro do mouse até o canto superior direito da barra de tarefas. Canto superior direito da barra de tarefas. Aí você vai entrar no Aeropic lá, né? Que vai ocultar as janelas, que a gente já estudou isso aí. Errado. Então, letra B, tá aí mais uma questão eliminada e vamos para a próxima ferramenta. Vamos falar do editor de registros do Windows, o famoso Regedit. Já vai no Regedit? Então vamos lá, você pode entender esse editor de registro, aluno, como se fosse aí todo o sistema nervoso do Windows. Como assim? Tudo que está instalado no Windows está registrado como uma chave ou várias chaves no editor de registro. Então, a partir do momento que eu instalo um software no meu computador, tá? Usando o sistema operacional Windows, esse software vai ter chaves que estarão registradas nesse editor de registro. Então, um ambiente do Windows muito complexo, que trabalha com sistemas de chaves, que geram os registros, o banco de dados de todos os programas que estão instalados no computador.
Quem aí domina o Windows, aquele cara que tem a certificação pela Microsoft, por exemplo, sabe utilizar bem o editor para poder fazer alterações graves no sistema. Eu posso dizer qualquer alteração no Windows. Qualquer alteração que você quiser. Você pode mexer em qualquer estrutura que faça alguma alteração aí para o usuário ver no sistema através do gerenciador desse editor, ok? Não recomendo você que não tem conhecimento de adentrar muito. Você pode entrar, vou mostrar como é que entra, mas não mexa, não apaga nada, porque você pode gerar um dano aí para o seu computador, perfeito? Então coloca na tela. Para entrar no editor de registro, você pode ir pela Cortana ou pode ir pelo Windows Search, pela pesquisa que eu já mostrei na aula, e digitar lá, Regedit, editor de registro, que vai abrir esse carinha para você aí, tá vendo? Ele é composto de uma série de pastas, e essas pastas, à medida que você vai abrindo, ela vai crescendo aí, e ela tem as chaves dos programas que estão instalados. Aí você pode ir lá habilitar, desabilitar essas chaves, que você vai conseguir fazer alterações sensíveis aí no seu Windows 10. Bacana? Então saiba que o Windows tem aí esse editor famoso Regedit. E olha o que foi pedido em uma prova aí, que eu achei essa questão fantástica. Quer ver? O registro do sistema operacional Windows consiste em um banco de dados com informações relativas ao hardware, ao software, a drivers, a perfis, a configurações, entre outras informações relevantes ao funcionamento do sistema. Bem, você sabe o que é driver com R, né? Driver é um software que é o responsável em fazer a comunicação do hardware com o sistema operacional. Então a sua impressora só funciona mediante um driver, seu mouse só está funcionando aí porque você tem um driver, perfeito? Isso é o driver. O que alguns alunos debateram comigo quando saiu essa prova? Professor, mas os drivers não ficam no Regedit. Você tem lá a pasta System do Windows. E outra, professor, perfis. Perfis não são os usuários do Windows, professor? Sim. Os usuários não tem uma pasta lá que é a C-Users, onde ficam os usuários? Sim, tem. Então, como é que ele fala que é o Regedit que armazena isso aí, professor? Eu marquei errado na prova, sim, eu marco certo na questão. Então, por quê, professor? Porque olha só o tanto que o examinador foi malandro. Ele não está dizendo que o registro do sistema guarda esses arquivos. Ele está falando que ele consiste em um banco de dados com informações relativas a esses arquivos. Ou seja, essas informações são as chaves, são quem? Os registros do que você instalou. Tá vendo como é que o examinador é malandro? Ó? Se ele coloca que o registro é onde estão armazenados todos esses arquivos, está errado. Mas ele é um banco de dados que contém informações relativas a isso? Sim, porque tudo que está no seu sistema operacional está registrado como chave dentro do Regedit. Por isso que a questão está certa e, infelizmente, não temos que debater com o examinador. Fechado? Então, vamos para a próxima. Vamos falar agora do painel de controle. O extenso, enorme painel de controle que está na sua tela. Então, vamos lá. Painel de controle, aluno, palavra-chave dele está aqui, ó. Essa é a palavra-chave, ó. Configurações, tá? Aí você pergunta, professor, de quê? Tanto de hardware como do software do seu computador, você configura no painel de controle. Então, olha aqui comigo. É uma ferramenta extremamente complexa, com uma série de atalhos aí para você fazer alterações de hardware e software na sua máquina, que eu indico, se você tiver um Windows 10, você puder olhar isso na prática. Pode abrir, não vai estragar o seu computador, desde que você não mexa naquilo que você não sabe. Você pode abrir e dar uma visualizada, porque é muito complexo. Lógico que eu tento privilegiar você que não tem computador, printando o máximo possível de tela para que você tenha um acompanhamento aí. Mas, obviamente, se você tiver o Windows 10, estiver acompanhando minha aula pelo computador, é melhor ainda, tá? Como é que você vai ajudar o painel de controle? Por gentileza, olha lá. O painel de controle você abre, você confere aqui, ó. Observe que tem ícones grandes aqui.
Essa é uma forma tradicional de visualizar todas essas ferramentas. Tá vendo um monte de ferramenta? Olha lá, o BitLocker que nós já estudamos, que pode ser acessado lá pelo explorador de arquivos. Tá vendo? Fazer backup e restauração aí por a versão anterior do Windows, né? Restaurar os seus backups. Olha lá, a ferramenta que você tem para deficientes, ou então ferramenta que auxiliam o uso melhor de um computador, não necessariamente para deficiente. Às vezes você está precisando aí melhorar a acessibilidade de alguns recursos do Windows, você tem, mas obviamente é muito voltada para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Opções de energia, né? Você que tem um notebook, quer melhorar aí a autonomia da sua, do seu computador. Olha lá, configuração de data e hora, tá vendo? Olha aqui, ó, que eu tinha falado, lembra do TeamViewer, que é um programa de acesso remoto? O Windows também tem, olha lá, conexões de Remote App e área de trabalho. É você conseguir acessar um computador aí remotamente para poder dar uma manutenção, por exemplo, né? O Firewall do Windows, ó, que é o sistema de segurança. Olha o Windows Tools, lembra das ferramentas administrativas? Tá aí. Configuração das contas de usuário, onde você pode criar suas contas. Então perceba que o painel de controle é um ambiente muito extenso e você vai estudar primeiramente por ícones grandes. Depois, aluno, eu gostaria que você alterasse ícones grandes e escolhesse uma opção chamada categoria. Pode ver que categoria, inclusive, é o que mais cai em prova. Ele enxuga as ferramentas e ele cria, ó, 8 categorias de todas aquelas ferramentas, tá vendo aí, ó? Aos quais você tem a categoria Sistema e Segurança, Rede Internet, Hardware e Sons, Programas, Contas de Usuário, Aparência e Personalização, Relógio, Região e a Facilidade de Acesso. O que eu quero? Dá para você trabalhar essas categorias com mapas mentais, você pode fazer um mapinha mental, e puxar quais são as ferramentas que você tem nessas categorias, ajuda muito. Eu printei para você todas elas, tá? Deixa eu mostrar para você rapidamente, obviamente que é para ajudar você que não tem aí o computador, tá vendo, ó? Temos a categoria Sistema e Segurança, que é uma categoria muito importante, muito cobrada em prova, onde você tem as ferramentas de segurança do Windows, tá? Você tem as ferramentas de backup, ó lá, da criptografia, ó lá, o Windows Tools que a gente já trabalhou. Essa é a primeira categoria, tá? A segunda categoria é rede e internet, essa já é menorzinha, é onde você faz a configuração da sua rede, as opções da internet, o status da sua rede é exibido aí, perfeito? Temos a categoria hardware e sons, o próprio nome já diz, é a categoria onde você pode aí instalar, adicionar algum dispositivo, remover algum dispositivo, configurar se você quer que seu pendrive, por exemplo, reproduza de maneira automática. As opções de energia, se você usa caneta igual a gente usa aqui para dar aula, pode fazer a configuração dela aí. Então é uma opção que o próprio nome diz, hardware e sons é mais voltado ao hardware, aos dispositivos físicos, tá? Aí olha só essa questão 35, como é que ele vai direto ao ponto. Olha só, o painel de controle do Microsoft Windows 10 é uma ferramenta do sistema operacional em que se pode personalizar, ó, as configurações do computador utilizado. Perfeito, é o que a gente acabou de ver. Quando é preciso adicionar uma impressora, deve-se utilizar o caminho. Tá vendo aí o que você precisaria estudar? Qual é o caminho? Bem, painel de controle. Ele colocou aqui em todas as alternativas. Só que depois ele coloca, você vai em Sistema e Segurança, você vai em Programas, você vai em Sistema e Segurança ou você vai em Hardware e Sons. Depois você pede para adicionar dispositivo, adicionar impressora, adicionar dispositivo. Bem, eu iria por lógica. Eu eliminaria a letra B. Não faz sentido eu ir em programas para adicionar um hardware, que é uma impressora. Sim? Bem, entre sistema e segurança e hardware e sons, aluno, impressora tem mais a ver com o quê? Então dá para matar algumas questões por lógica, raciocinando um pouquinho. Pô, professor, de fato, né, sistema e segurança não pega muito bem. Se eu vou adicionar uma impressora, então eu vou em hardware e sons e vou pedir para adicionar esse dispositivo. Perfeito, letra D. Tá vendo o tipo de questão? Uma questão cobrando caminho, cobrando aí essas opções do painel de controle, ok? Aí seguindo, a próxima categoria que nós temos é a categoria programas, que o próprio nome já diz. Aqui sim você vai tratar da remoção
ou da personalização de programas. Agora toma cuidado, olha só a pegadinha. Nas versões antigas do Windows, você tinha em programas recursos, você poderia adicionar um programa por aí. Hoje você não tem mais essa opção de instalar um programa extra Windows por aqui. Tá? Você tem a opção apenas de personalizar, por exemplo, um Office. Quando você instala o Microsoft Office, depois você pode recuperá-lo, restaurá-lo, pode personalizá-lo. Aí você pode. Porque, por exemplo, você tem lá 8 programas no Office. Você deixou de fora um quando você instalou. E você quer esse programa de novo. Então você pode adicioná-lo porque você vai personalizar. Entendeu? Ou então remover o Office. Agora, adicionar um novo programa que nunca foi instalado não tem mais no Windows 10. É no painel de controle das versões anteriores. Porém, você tem a opção de adicionar, que a gente fala ativar, programas do Windows que já estão instalados, mas vieram desativados. Você sabia que o Windows ele traz uma série de programinhas que estão desativados no sistema? Então, esses programas do próprio Windows tem como você adicioná-los, que no caso é nem adicioná-los, é ativá-los. Quer ver? Coloca lá que você vai entender. Tá aqui, ó. Ativar ou desativar recursos do Windows. Aí você consegue. Mas instalar programas de fora, no Windows 10, você já não tem mais aquela opção direta que tinha, tá? Porque hoje você colocou um pendrive, colocou um DVD ou baixou, o programa já é instalado. E aqui também você pode configurar quais são os programas padrão que você quer. Você tem, por exemplo, 2 editores de texto, Word e Writer. Qual que é o padrão que você quer? Você define também por aí, ok? Depois nós temos a categoria contas de usuário. Essa categoria, o próprio nome já diz, é onde você vai gerenciar as suas contas, você vai criar, tá vendo, os usuários do seu computador, remover, editar, sua criação de contas de um programa Mail, né? O Windows 10 agora vem com um programa chamado Mail, que é o programa padrão do Windows Gmail. Você configura tudo nessa categoria, tá? Depois, aparência e personalização, que você pode aí configurar a aparência do Windows como barra de tarefas. Olha, a central de facilidade de acesso. Você tem um atalho nela aí também, que é a ferramenta que eu falei para otimizar acessos a alguns recursos do Windows, ou então ferramentas para deficientes, ok? Personalizar o explorador de arquivos, as fontes, que são as letras do computador. Então o próprio nome já diz, é personalizar a aparência da máquina. E depois temos aí a categoria relógio e região, onde basicamente você tem as opções de data e hora, e as opções de região, que seria o quê? Idioma, os formatos, por exemplo. Você quer alterar o formato da data do Brasil ou a data no inglês? Porque a data dos Estados Unidos é diferente da nossa, o formato de data, o formato de hora, o formato de número, tem países que mudam. Você pode alterar por aí, por essa opção relógio e região. Perfeito? Olha só que questão interessante sobre isso, ó, que é a questão 36. Olha lá. O Windows 10 é a versão mais nova do sistema operacional da Microsoft. Ao acessarmos seu painel de controle, visualizamos uma série de configurações. Dentre elas, a opção de quê? De data e hora. A respeito dos controles que podemos configurar dentro desta opção, analise as afirmativas a seguir. Olha que interessante, aluno. É possível ativar a visualização de horas de até 2 novos fusos horários através da aba Relógios Adicionais? 2. A aba Horário na internet apresenta ao usuário a data e hora das principais cidades do mundo. Escolhendo o nome de uma cidade nesta aba, podemos ajustar a data e hora do sistema operacional. 3. Dentre as opções presentes na aba Data e Hora, podemos, por exemplo, escolher o fuso horário desejado para a configuração do sistema operacional. E aí? Questão interessante. É uma questão que está cobrando, vamos lá, ó, conhecimento. Quando você acessa Data e Hora aqui, ó, você tem 3 abas. Olha aí, a primeira aba que ele cobrou foi relógios adicionais, ó. Onde, de fato, aluno, eu posso pedir para ele exibir 2 relógios de países diferentes, ó. Então essa primeira aqui, ó, que ele fala até 2 novos fusos horários, tá certa. Se ela tá certa, elimina a letra B, por exemplo. Sim? Aí a próxima aba que ele pediu foi horário na internet. Horário na internet é o seguinte, você sabia que o relógio do nosso computador, ele vem da memória ROM? Então aquele reloginho que aparece
é a memória ROM lá na BIOS que espelha lá para o Windows. O Windows baseia o relógio lá. Mas você sabia que você pode configurar um relógio da internet, usando os servidores da internet? Joga lá, é nessa aba aí, ó. Você pode ativar, ó, no caso o Windows já oferece um servidor chamado timewindows.com, que você pode sincronizar o reloginho lá de baixo de um servidor da internet. É para isso que essa aba serve. Se é para isso que essa aba serve, então a 2 está errada. Que ele fala que é para alterar a data e a hora dos principais dados do mundo. Não, é para sincronizar com o relógio de um servidor da internet. Então a 2 estando errada, elimina a A e elimina a D. Então a letra C é a resposta. A 3, ó, tá aqui, ó. Data e hora é onde eu posso o quê? Alterar o fuso horário do meu computador. No caso aqui está o fuso horário de Brasília, que aí no caso aqui para mim é o correto. Perfeito? Boa, tá aí. Letra C, tá vendo? Uma questão que vai direto ao ponto, tá bom? E a última categoria do painel de controle é a categoria da facilidade de acesso, tá vendo? Ele repete aqui novamente as ferramentas de otimização do uso do Windows, ou então para pessoas que tenham deficiência. Então, por exemplo, pessoa que é daltônica, o Windows pode ficar em preto e branco para ela. A pessoa que tem pouca visão, o Windows, por exemplo, tem um zoom, uma lupa que facilita a visualização da tela, as letras ficam maiores. O Windows tem um narrador, que ele pode ir narrando, onde o usuário levar o mouse, ele narra. Então você tem uma série de ferramentas que podem otimizar o uso da máquina, principalmente para quem precise aí de alguma ferramenta especial. Então você vê que ela repete, mas ela tem aí, né, uma categoria unicamente para ela, perfeito? E dá uma olhada aí no mapa mental que eu fiz para você, aluno. Isso aí tá no meu PDF, você que é aluno aí do GRAM, no meu PDF tem, tá vendo? Ó, um mapa mental que ajuda, ó, painel de controle, ó lá. Como que ele pode ser exibido, ícones grandes, pequenos, categoria, ó lá, ele é o hardware, configura o software e as opções que eu tenho no painel de controle, tá vendo? Então, monte um mapa mental que ajuda muito a matar essa ferramenta, ok? Vamos mais uma, rapidinho, olha lá. No painel de controle do Windows 10, em configuração, para exibição por ícones pequenos, é possível alterar as configurações do Windows. Bacana. Essas configurações controlam quase toda a aparência e funcionamento do Windows. As afirmativas a seguir mostram algumas das configurações que podem ser feitas através do painel de controle. Ele já deu a dica, né, aluno? Quase todo. Então, meu amigo, é só se for uma coisa muito bizarra. Eu posso alterar as opções do explorador de arquivos? Eu posso alterar as opções? Posso, não posso? Acabou de ver aí, né? Então, se a 1 está certa, elimina a C, né? Eu posso alterar as opções da internet? Posso, aquela opção de redes lá? Não posso? Posso. Então, já elimina aqui a A. Posso alterar as fontes? Vimos isso, não vimos também? Podemos alterar as fontes. Então, eu já elimino aqui a letra B. Posso alterar a data e hora? Acabamos de fazer uma questão sobre isso. Então, eu já elimino a letra D. Posso alterar as contas de usuário? Posso. Então, sobra a letra E, todas as afirmativas. Tá vendo como é que você vai aprendendo e vendo que o Windows é um leque, que tem que ser uma restrição, uma coisa muito brutal para ele não configurar? Então, beleza. Vamos mais um. Olha lá. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também os sítios da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha esse endereço aí, 172.20.1.1. Isso é um endereço IP que a gente estuda na aula de internet. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item a seguir. A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos do serviço de firewall instalado na estação de trabalho de Marta, quer dizer, na estação de trabalho, perdão, Marta poderá acessar remotamente, remotamente seja à distância, sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota, a partir de outra estação conectada à internet. Bem, nós não vimos aí que o Windows tem lá o Remote App, que permite você acessar uma outra área de trabalho, um outro computador remotamente. Nós também temos lá o Assistência Rápida do Windows, que também é uma ferramenta que você consegue fazer conexão remota.
até que comparei com o TeamViewer. Então, tá vendo? É uma questão que misturou ferramenta do Windows com conhecimentos de acesso remoto, acesso à distância, certo? Então, uma questãozinha simples, né? Então, coloca lá para mim. Então, podemos marcar o quê? Certa nela? Não, vamos marcar errada nela, porque tem uma baita de uma pegadinha aí, aluno, se você não percebeu. Se você pegar no dicionário aí o significado da palavra despeito, você vai ver que despeito significa indiferentemente. Então perceba, indiferentemente das configurações de ativos de segurança e firewall de uma máquina, a Marta poderá acessar essa máquina remotamente. Então olha aqui, você tem no seu computador aí ativos de segurança, firewall, que é a ferramenta que o próprio Windows tem, que bloqueia acessos remotos. Indiferente dessas ferramentas, eu vou conseguir acessar a sua máquina? Não, né? Então não é indiferente. É diferente dessas ferramentas, ou seja, essas ferramentas precisam liberar o acesso externo. Então quando ele coloca a despeito, ele está dizendo que, ó, indiferentemente eu posso acessar. Não. Essas ferramentas precisam estar configuradas. Pegadinha, né? Então volta lá, questãozinha realmente cruel, mas ela está errada só por causa dessa palavra, porque o resto o Windows oferece. Perfeitinho? Então, aluno, vamos fechar o bloquinho? Fechamos, daqui a pouco eu volto com mais ferramentas do Windows. Até lá!